Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor já está no ar. Muito bom ter a sua companhia. Você que escolhe assistir ao Consulta ao Doutor nessa faixa de horário. Eu te agradeço muito mais do que a sua audiência, a sua companhia, a sua confiança aqui no Consulta ao Doutor e na nossa escolha de profissionais de excelência para esclarecer as nossas dúvidas todos os dias acerca dos temas que a gente propõe. E, claro, a gente também conta sempre com a sua sugestão. Para dar o pontapé inicial no programa de hoje, vamos assistir um VT de abertura? Vamos ver. Mioma é uma doença benigna do útero, comum na idade reprodutiva da mulher. A localização do mioma pode variar, assim como o tamanho. Um diagnóstico preciso é fundamental. No Consulta ao Doutor de hoje, vamos saber quais são os sintomas e como tratar essa doença através da embolização. Não saia daí, nós já estamos no ar. Muito bom! E para esclarecer as nossas dúvidas sobre o tema de hoje, a gente convidou o radiologista intervencionista, Dr. William Fonseca. Doutor, obrigada por ter vindo, estou feliz de te receber aqui. Obrigado a todos, obrigado à produção, boa tarde a todos, obrigado aí a Denise. E é um prazer estar aqui, poder colaborar e trazer notícias e informações, né? Muito legal, o pessoal tem realmente muita dúvida acerca desse tema. Para começar, o pessoal de casa não está muito acostumado, a gente não costuma frequentar, né, doutor, o radiologista intervencionista. Conta um pouquinho para a gente dessa especialidade, tem ganhado cada vez mais espaço, a gente até conversou antes do programa, eu mesmo já, eu acho que o doutor é o terceiro radiologista intervencionista que eu entrevisto aqui no Consulta ao Doutor. De fato, não é tão frequente a gente ver essa especialidade, né? Legal. Então, essa é uma especialidade... Não é nova, é uma especialidade que a sociedade já existe há muitos anos, chama-se Sobrice, né? Tem um site sobrice.org, onde você pode consultar e dentro da sua região encontrar o seu especialista, tem todos titulados lá. É uma especialidade que basicamente lida com a imagem e através da imagem a gente propicia um tratamento, seja ele através de uma ablação com agulha, seja ele através de uma embolização ou seja uma biópsia. Então a ideia é o procedimento minimamente invasivo, né? Que é um procedimento que usa recursos da imagem, como raio-x, tomografia, salas de radioscopia, ultrassom mesmo, para se propiciar um tratamento minimamente invasivo. E aqui hoje em questão a embolização dos miomas, que é um assunto tão frequente. E normalmente é um especialista assim, referenciado. É raro, às vezes, ela procurar diretamente, no caso a paciente, né, mulher, procurar diretamente o radiologista intervencionista. Muitas vezes ele é referenciado por um ginecologista como uma opção de tratamento dentro dos vários tratamentos que existem para a miomatose uterina, no caso, né? Perfeito. E você que está em casa pode participar do programa ligando para cá. A partir de agora, até o finalzinho do programa, a gente consegue te atender, te ajudar com orientação, com informação do nosso especialista. 0 operadora 11 3337 5886. Então, se você tem mioma uterino, se você tem dúvidas sobre os tratamentos, quer saber um pouquinho, se essa pode ser uma opção de tratamento, então você fique ligado e ligue para cá para tirar a sua dúvida, tá bom? Também te convido a seguir os perfis da HIT nas redes sociais, @TVHIT no Instagram, HIT TV Oficial lá no Facebook, o canal da HIT no YouTube também está à sua disposição. Eu particularmente adoro o canal da HIT no YouTube, uma maneira de você assistir a transmissão ao vivo, em tempo real, e depois de cada programa os vídeos sobem para a plataforma, aí você consegue ver e rever a hora em que você quiser e também compartilhar os temas, os assuntos, os programas com seus amigos e familiares. Tem QR Code para facilitar ainda mais a sua vida, é muito fácil, então habilite a câmera do seu celular e aponte para o QR Code que está na tela, você vai direto para o nosso canal do YouTube. Se inscreva e ative as notificações. Está rolando uma enquete também, porque a gente quer saber através de onde você assiste a nossa programação. E aí, através do QR Code aqui embaixo, também você vai direto para essa enquete. Eu garanto, em 1 minutinho, você responde, nos ajuda a fazer uma programação ainda melhor e te entregar essa programação da melhor maneira. Então, feito meu convite, aí a minha rede social também está à disposição, é através dela que a gente continua conversando mesmo depois de cada programa. @DeniseLuque no Instagram e facebook.com/DeniseLuque. Doutor William,
as perguntas vão chegar aqui, eu tenho certeza, e muitas querendo saber se a embolização pode ser uma opção de tratamento. Como você disse que geralmente o profissional, o paciente vai referenciado, hoje o nosso tema aqui é feminino, né, porque é mioma uterino, embolização de miomas, mas o radiologista intervencionista, ele não atende só mulheres, né, tem a questão da próstata dos homens também, então acho que até lá no finalzinho do programa a gente pode dar uma pincelada nessa questão, mas sabe o que eu acho muito importante a gente começar falando? As opções de tratamento, essa é uma conversa muito franca, e hoje o nosso tema é feminino. O ginecologista, ele precisa dar essa oportunidade, né? Então, quais são as maneiras de tratar? A gente sabe que a cirurgia pode ser uma opção? Pode, mas às vezes não é o que a paciente dele gostaria. E aí vai partir para um outro tratamento que não é ele que vai fazer, e tudo bem também, né? Então, essa franqueza, essa honestidade, isso é muito importante, né? Eu acho que é um caminho construtivo, né? A internet, a web, esse canal, essa oportunidade que você está nos dando, ela está trazendo ao paciente a capacidade de escolher ou se informar sobre opções de tratamento, né? É claro que a gente deixa o paciente, ele volta para o seu ginecologista como o cuidado maior, né, na prevenção de outras doenças. Ele sim é quem recebe, quem normalmente lida com a doença, mas o que tem acontecido muitas vezes, o paciente tem procurado diretamente o radiologista intervencionista como uma escolha pessoal sobre o assunto, né? Então, basicamente, assim, os tratamentos que a gente tem disponíveis hoje, eles se dividiriam em tratamentos invasivos e não invasivos, digamos assim, né? Você pode muito bem encontrar um mioma ou uma doença, uma miomatose, que são miomas difusos, né? Através de um ultrassom, e é só acompanhá-los, quer dizer, é um acompanhamento de rastreamento, de observação. Você pode muitas vezes tratar com hormônios, que também traz resultados, né? Você pode vir a fazer uma intervenção, exemplo, se o mioma está localizado na parte interna do útero, né? No endométrio, que é onde o neném, vamos dizer assim, fica ali alojado, né? Digamos assim, e que é um dos que mais traz sintomas de sangramento, por exemplo. Ele pode fazer uma esteroscopia, que é um tratamento que vai colher aquele miominha que está dentro do endométrio. Mas quando a doença é difusa, que ela comete em várias regiões do mioma, a embolização ela cai como uma excelente opção, sendo este um método pouco invasivo, né, com um resultado muito satisfatório, principalmente na questão dos sintomas, né, e amplamente, assim, hoje a indicação ela tem sido bastante ampla nas idades desde de segunda, terceira, quarta e até quinta década, né, como uma excelente ferramenta para qualidade de vida, redução do fluxo menstrual, quadros de anemia severa. Muitas vezes o paciente chega com um quadro de anemia importante, sintomas de dor e desconforto, a chamada dismenorreia, que é aquele fluxo aumentado durante o período menstrual, sintomas compressivos urinários, a urgência miccional ou até compressão com dificuldade para evacuação também. Então, eu acho que assim, é um assunto, como você disse, a se colocar na mesa e discutir com o seu especialista, trazer essa necessidade como uma opção a mais e colocar em pauta como uma opção da paciente. Muitas vezes ela pode optar como um procedimento que não interfira tanto na vida, ela não precisa abandonar suas atividades do dia a dia, ela pode não ter as suas tarefas interrompidas por ser um tratamento de uma recuperação mais rápida, né? Então, acho que essa é o que você disse, essa franqueza, essa clareza de oportunidades vai, com certeza, ajudar muita gente, que eu acho que é o grande objetivo que a gente está querendo alcançar aqui, né? Perfeito. Eu tenho um pouco de medo do momento que a gente vive, das mulheres não estarem buscando seu especialista para fazer um segmento e fazer os exames de rotina. A gente sabe que o tempo passa rápido demais e para quem o médico pediu a volta daqui a 1 ano, às vezes já faz 2, 3 que essa mulher não volta e às vezes tem sintoma, mas a mulher às vezes pouco reclama, a gente acha que precisa segurar, aguentar e seguir, tocar a vida, né? Muita coisa para resolver. Pode dificultar o tratamento, um mioma que fica ali por muito tempo. Todo mioma precisa ser tratado?
Excelente a sua pergunta. O momento que a gente vive é um momento de a vida está em suspenso, né? Todo mundo não quer tomar decisão, a maioria das pessoas não estão tomando decisões. Eu acho que assim, a gente está falando de uma doença benigna, né? A miomatose, ela é facilmente rastreada por ultrassom. Na eventual indefinição ou indecisão sobre a evolução ou sobre a anatomia daquele caso, uma ressonância pode ser realizada. Então a gente está falando de exames que feito a nível ambulatorial, você não precisa estar dentro de um hospital, né? O receio da questão do isolamento hoje, mas você citou uma questão importante. Fazer a prevenção é necessário, porque nem sempre a doença é só um mioma, ela pode estar acompanhada de outras questões que um ultrassom bem feito, um exame bem realizado, com um especialista bem orientado, pode prevenir situações que estão sendo negligenciadas, né? Que a gente não está vigiando, né? Então a gente aconselha, assim, o exame periódico, um ultrassom de rotina, né? Havendo necessidade, a ressonância, que é um excelente exame para um mioma em específico, né? E eu acho que é um momento que a gente faz um convite até, né? Que as pessoas, de uma forma consciente, né? Procure o seu médico com todos os cuidados, sem aglomerações, mas que fazendo os exames ela está se cuidando, ela está se prevenindo de outras circunstâncias, fora o momento, né, da pandemia, mas que podem trazer ali eventuais intercorrências ou algumas coisas que a gente não está observando, né? Quais são os exames, então, para fazer um bom segmento, um bom rastreio? Às vezes, lá atrás, a mulher fez algum exame que deu um mioma e depois nunca mais viu, nunca mais voltou ao especialista, mas ela vai, o médico pede um outro exame, ela tem que levar o exame anterior. Dá essa dica, essa informação, porque eu pelo menos costumo dizer para quem está em casa, lembrar que quem faz os exames ali são médicos, né? Então, é precioso, é ele que está operando a máquina, ele está vendo ali. Claro que ele vai passar o laudo, mas eu sempre questiono, por exemplo, né? Então, tendo essa informação, acho que facilita, né? Não, é excelente a sua observação. Essa medicina interativa, né? Eu acho que talvez essa fosse um caminho, né? Porque hoje você pega um laudo, vai na internet, tenta entender o que é aquilo. Perfeito. Então a melhor coisa é perguntar direto para o médico. Perfeito. Eu acho que essa é uma questão. Eu tenho um radiologista que está fazendo meu exame, é um ultrassonografista. Doutor, o que eu tenho? Quer dizer, você indagar, participar, quer dizer, até ser um exame mais interativo mesmo, porque muitas vezes isso guia ou norteia você sobre essa informação e aí sim você fazer uma pesquisa mais consciente, né? Acho que isso é legal. Eu acho que a gente está vivendo uma era importante da informação, cada vez mais você tem conteúdos de qualidade, vale a pena esse resgate. Agora, é importante também que a gente não perca o caminho. O diagnóstico inicialmente é feito por ultrassom. A gente lembra que a maioria dos casos o mioma ele é assintomático, ele vem, quer dizer, de um exame de rotina e eu posso só acompanhá-lo, né? Havendo uma eventual dúvida, que a gente tem a miomatose, mas tem também a adenomiose, tá? Só para a gente não complicar, mas entender. Miomatose é uma proliferação de uma célula muscular do mioma, ela é bem vascularizada e ela tem uma característica de sangramento, né? A adenomiose é como se fosse a endometriose, que é também uma coisa frequente, quer dizer, uma doença frequente no universo feminino, mas que acometeu somente o útero, por isso esse nome é adenomiose. E essa adenomiose, ela também entra como uma das possibilidades, não é a principal, mas uma das possibilidades da embolização. Então, como você citou, você fazendo um bom diagnóstico, você pode, por exemplo, eu fiz um bom ultrassom, definiu ali uma miomatose ou adenomiose, dividir ou questionar com o seu ginecologista, eventualmente uma ressonância como um diagnóstico diferencial, principalmente assim, quando a gente pega uma paciente que está na quinta, sexta década, que não é uma década tão frequente ainda por ter a miomatose, porque normalmente com o fim do ciclo menstrual, né, com o fim entrando no climatério, a tendência é que os miomas naturalmente regridam. E aí a ressonância se faz importante para descartar as outras patologias, né? Degeneração ou um sarcoma, alguma coisa que seja mais
complexo, né? Então a ressonância pode ser também um excelente exame complementar, né? Mas eu acho que tudo isso vale a pena, como você falou, essa interatividade com o seu médico e tentar tirar, às vezes, entre linhas, né? Doutor, qual é a minha realidade? Eu preciso de um tratamento já, né? Esse tratamento, todo mioma precisa ser tratado, né? Eu cito sempre o seguinte, a embolização, ela veio trazer um conforto à vida da mulher. Por quê? Você se foca basicamente nos sintomas. Então, vamos dizer assim, o principal resultado da embolização é redução dos sintomas, redução do volume uterino, redução do fluxo menstrual, correção da anemia, porque você deixa de ter aquele fluxo menstrual aumentado, né? Diminuição dos sintomas compressivos, porque reduz o tamanho do volume, como você citou até da próstata, né? Diminui o tamanho da próstata, então eu passo a fazer, quer dizer, ter a diurese, a fazer xixi mais fácil, né? Então a mulher, a mesma coisa, tira aquela sensação da barriguinha estufada, então ela volta a ter uma vida mais normal. E isso cria também, eu acho que é uma questão interessante, as pacientes chegam ao consultório às vezes com ultrassom e assim, a cara de pânico, né? Falando, olha, eu tenho uma doença. Eu falo, calma. Mioma, dependendo da etnia, porque a gente sabe que o mioma ele acomete mais a raça negra e como os brasileiros, somos miscigenados, né? Então, as pessoas, todos nós temos uma etnia miscigenada, então ele é frequente na população brasileira, feminina, e ele é muito mais comum do que a gente imagina. E nem sempre ele requer tratamento. Então, a pessoa vem com ultrassom e fala, nossa, eu preciso fazer algo. Calma, quais são os sintomas? Nenhum. Acompanha. Monitora, fiscaliza a cada 6 meses, 1 ano, vê se ele está crescendo ou não está crescendo, volta no ginecologista, quer dizer, né? Aí a gente vai trabalhando, acompanhando. Bom, cresceu, está com sintomas compressivos, dor à relação, fluxo menstrual aumentado, anemia. Vamos ver qual é o melhor. Localização do mioma, ele está localizado dentro do canal ali do endométrio? Não. É um mioma mais corpo, fundo, né? Pensar que o mioma, a útero, até tem uma imagem no comecinho do programa que mostra bem, né? Ele lembra como se fosse uma pera, né? E ele tem essa camada muscular espessa e um núcleo no meio, que é como se fosse um espaço virtual onde o neném vai ficar alojado, né? E essa camada, dependendo da localização ou sendo múltiplos, a embolização é uma excelente opção como tratamento dos sintomas e da doença na regressão do volume uterino. Então, eu falo que as pacientes ficam muito tranquilas quando elas conhecem a embolização, porque elas falam, olha, eu tenho uma ferramenta e não sabia, né? E a ferramenta está na mão do especialista, está na mão da paciente. O momento que ela decidir, o momento que é uma decisão em conjunto, eu sempre falo, né? O médico está pronto, ele está apto a propor o tratamento e os resultados realmente eles são bastante satisfatórios. A gente fala que a redução do volume uterino ele acontece em torno de 4 a 6 meses, podendo chegar até 50% de redução do volume total, né? E isso é muito satisfatório. Costuma, na maioria dos casos, estabelecer um retorno à vida normal. Pacientes que, por exemplo, já engravidaram que é uma pergunta importante, né? Já engravidaram pós-embolização, pessoas que achavam que iam fazer uma cirurgia convencional, optaram pela embolização e preservaram o útero, né? Uma outra coisa que eu falo que é importante, que se comenta muito nos congressos, né? Que o útero ele não só foi feito para procriar, isso é uma coisa interessante. É um tema construtivo, porque a gente lembra que o útero ele faz parte do aparelho feminino e ele está envolvido nas questões até da sexualidade. Você tem aquilo como uma possibilidade, um caminho da mulher se sentir fértil, ela tem aquilo como uma questão anatômica, né? Então você preservar o útero também está relacionado à qualidade de vida, mesmo pós-menopausa, na questão da qualidade da vida sexual. Então tem vários estudos que já analisam esse aspecto, né? É uma coisa que fala-se muito pouco, que até é um pouco púdico de falar sobre isso, né? Mas mulheres, às vezes, que fizeram uma esterectomia e deixaram ou perderam o interesse sexual pela ausência ou pela castração, né? Digamos assim. Então, acho que tudo isso deve ser questionado, são assuntos, às vezes, que a gente não coloca em pauta, mas que são importantes serem discutidos, pelo menos, né?
Perfeito. Você colocou algumas situações aqui, às vezes a mulher, então, tem mioma. E, aliás, nas minhas pesquisas, eu procurei saber a incidência e tudo girava em torno de 50%. O mioma pode estar presente em 50% das mulheres em idade reprodutiva, porque o doutor comentou que depois há uma regride, né? Os miomas, quando eles existem, eles regridem. 50% é muita coisa. Acontece que a maioria deles pode não dar sintoma, então a mulher está vivendo normalmente, vai ser um achado de exame. A questão que eu quero levantar aqui, doutor, é a seguinte: a gente hoje deixa para engravidar muito mais tarde. Então, o diagnóstico do mioma, sem sintoma, então a mulher que não está sofrendo com nada, ela simplesmente foi fazer os exames de rotina, às vezes até um check-up para saber se está tudo bem para engravidar, ou se pode esperar mais um pouquinho, né? Que é tudo que a gente quer. Dá para esperar mais um pouquinho, né? Ela toma esse susto. Dependendo do mioma, pode engravidar com ele lá dentro do útero. Pode ser que precise fazer a retirada ou fazer algum tratamento que adie ainda mais o sonho da maternidade. Você citou um tema bastante interessante, que tem sido cada vez mais frequente. Eu digo que até os anos 70, né, onde contraceptivo oral não existia, a mulher tinha 7, 8, 10 gestações, se não 2, 3 abortos durante uma vida toda, e a gente mal ouvia falar, quer dizer, não se falava tanto de miomatose uterina, né? E hoje, como você mesmo citou, a necessidade da vida moderna, a mulher adiou cada vez mais, ou ela posterga mais a questão da gestação, né? A gente lembra assim, a natureza, ela é o Criador, ele foi muito sábio, né? Então você engravida com ou sem mioma, digamos assim, essa é a regra, né? Agora é lógico, se você tem uma dificuldade para engravidar, se você tem um mioma localizado no endométrio que está sangrando, se você tem uma situação adversa como um útero todo deformado, é claro que essa gestação pode ser mais dificultosa do que uma gestação comum, né? Então, assim, é essa a ideia do trabalho em conjunto com o colega, porque em algumas circunstâncias a gente deve tratar, sim, o mioma antes de uma gestação, tá? Não são todas, mas tem alguns aspectos técnicos que a gente deve elevar e aí entraria numa questão mais específica, caso a caso, mas pode chegar até ser um fator impeditivo, digamos assim, ou pelo menos que dificulte a gestação. Agora, e a gente deve colocar isso, né, como uma grande questão, onde a paciente participe dessa decisão, muitas vezes, como uma escolha, né? Quer dizer, eu vou fazer uma cirurgia, essa cirurgia pode vir a tornar a minha fertilidade, né, digamos assim, comprometida. Quais são as chances de uma cirurgia laparotômica trazer uma situação de infertilidade ou não? A embolização colabora mais ou menos para a questão da infertilidade? Quer dizer, tudo isso são assuntos que são importantes de serem discutidos. Isso são dados que a gente já tem e isso é muito válido na hora da decisão, né? Vamos atender telespectador na linha? Martins fala conosco de Araruama, Rio de Janeiro. Oi, Martins, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vindo ao Consulta ao Doutor. Pode fazer sua pergunta. Doutor William, eu gostaria de saber do senhor, porque o que acontece? A mãe da minha esposa, ela teve que tirar o útero fora, porque ela estava com um mioma muito grande. E o que acontece? Agora a irmã dela está com o mesmo problema e talvez venha também tirar o útero. E eu, da minha esposa, ela com muitas dores, principalmente por causa da menstruação. E todo mês ela tem que tomar remédios contra dores e ela está chegando já nos remédios bem fortes. E eu fico imaginando, será que ela está também com o mesmo problema da mãe dela e da irmã da mãe, porque seria hereditário? Existe alguma possibilidade disso? Obrigada, Martins, pela sua pergunta. Doutor, eu vou me preparar para dar um recado. Enquanto eu chego até lá, te deixo respondendo a pergunta do nosso telespectador. Se a gente precisar de mais tempo, depois eu volto e a gente aborda mais essa questão, porque a medicina mudou muito, né, de décadas para cá, e a questão da retirada do útero é uma questão importante da gente falar aqui. Explica um pouquinho para a gente, doutor, por favor. Martim, obrigado pela pergunta. A sua pergunta ela é extremamente prática, né? Quer dizer, a gente vivencia isso na prática, assim. Quando você tem uma paciente na sexta década, quer dizer, 60 e poucos anos,
que tem um aumento do volume uterino, a gente já liga um sinal de alerta. Às vezes a realização de uma ressonância pode trazer informação ou pode suscitar uma dúvida se aquilo ainda é um mioma. Senão ele pode já ser, assim, pode se tornar uma doença que realmente necessite a cirurgia, digamos assim. Por quê? Qual a diferença da cirurgia? Com a cirurgia você vai ter o estudo anatomopatológico da lesão. Você vai conseguir retirar aquilo, mandar para um patologista e estudar a peça, né? O tumor em si, apesar de muitas vezes ser benigno, mas tentar estudar a celularidade. Então, a situação como você citou, da irmã, da sogra, né? São pertinentes às vezes à realização da cirurgia. Agora, no caso da tua esposa mais jovem, com os sintomas que ela tem, a embolização já seria uma situação mais talvez recomendada, né? Se ela tem perspectiva de gravidez, por sinal, porque ela está um pouco fora do risco e assim, a gente tem uma garantia, uma segurança maior de ser só miomatose mesmo. Então, acho que é um caso bem prático, bem propício aqui para a nossa conversa. Nas duas circunstâncias, na dúvida, a gente recorre à ressonância com um diagnóstico diferencial, mas basicamente seria essa a abordagem a se fazer. No próximo bloco a gente continua esse bate-papo. Até já. Nós estamos de volta. Hoje o Consulta ao Doutor fala sobre embolização de mioma uterino. Quem tira as nossas dúvidas é o Dr. William Fonseca, ele é radiologista intervencionista. Explica tudo para nós acerca desse tema. Você que está em casa pode participar ligando no 0 operadora 11 3337 5886. Doutor, a pergunta do nosso telespectador, bastante prática, bom para ilustrar, né? Trouxe o caso ali concreto, a coisa real. A medicina mudou muito, de décadas para cá a gente vê, né? Então hoje as pessoas que vivem aí a 6ª década de vida, as mulheres, muitas não têm mais o útero. Porque qualquer problema que se tinha, e muito cedo perderam o órgão, a solução era fazer a retirada. Não quer mais ter filho? Então tira. Como você mesmo disse, não faz só parte dessa coisa, dessa questão, né? Tem muitas outras coisas envolvidas e o principal delas é que a medicina se tornou mais conservadora, né? Para que vai fazer a retirada de um órgão se não teria necessidade, né? Outros tratamentos surgiram, a gente sabe hoje com mais oportunidade, mais possibilidade da mulher escolher também, né, doutor? Por isso esse leque precisa ser colocado quando a gente busca um especialista. Acontece que se a situação vai agravando e você não vai no médico há 10 anos, pode ser que realmente precise fazer uma cirurgia mais agressiva, né? Eu acho que você citou uma coisa bem pertinente, né? Você está dando à mulher moderna a ferramenta, quer dizer, a escolha sobre algo que ela está fazendo sobre o próprio corpo, né? Então, é frequente, às vezes, a gente eu já peguei mais de uma vez, pacientes de 44, 46 anos que não tiveram filhos, que não têm nenhuma incisão abdominal, que nunca submeteram a nenhuma cirurgia e querem fazer embolização. Por quê? Ela não quer intervir sobre o corpo, sob uma forma de deixar cicatriz, de interferir numa questão estética, muitas vezes, e aquilo que a gente citou, da preservação da questão da intimidade. E olha, foram casos que os que mais me surpreenderam. A satisfação ela é altíssima, porque você tem resultados já confirmados, resultados práticos, né, como a gente vê. A gente faz sobre uma técnica muito bem estabelecida, tecnicamente você utiliza equipamentos e instrumentos muito sofisticados, como você citou da questão da medicina moderna, né? E eu acho que a grande questão que a gente deve trazer a gente está vivendo um novo tempo, a gente quer menos hospitalização, a gente quer um procedimento que a gente volte para casa mais cedo, a gente quer estar próximo da família, do trabalho, quer dizer, não quer ficar tempo afastado da atividade física, que é uma coisa que me perguntam, doutor, quantos dias eu posso voltar para a academia? Com 7 dias é para estar na academia malhando, então é um tratamento diferente, né? Eu acho que a gente está dando o poder à mulher, junto com o especialista, lógico, com responsabilidade, de decidir em conjunto o que ela pode fazer, né? Eu não citei aqui, mas existe também um ultrassom focado, que é um outro tipo de tratamento, mas que também é uma opção para miomas menores, também é uma procura interessante. Quer dizer, são assuntos que a gente vai discutir daqui para frente,
técnicas inovadoras, minimamente invasivas. Só lembrando da embolização, né? Eu tenho por hábito, da minha prática, fazer pelo punho. É uma prática que eu utilizo, de forma que a paciente, pós-procedimento, ela pode até mesmo, né, depois de 5, 6 horas, ficar sentada, quer dizer, não ter necessariamente a necessidade de um repouso prolongado. No caso da próstata, por exemplo, a gente dá alta para o paciente em 2 horas. Feito o procedimento, 2 horas é para ir para casa. Então, a gente está vivendo um novo tempo. Eu acho que a gente tem que estar aberto a essa nova medicina, digamos assim. O acesso pelo punho? É um pouco assim, é um pouco amplo, né? É uma prática pessoal minha. Eu Legal. gosto muito do acesso radial, que a gente fala. Primeiro que você fica numa posição confortável, para a minha observação. É mais rápido de se fazer, porque você faz um caminho reto, né? O catéter ele chega lá, muito retinho. legal. E você sai do procedimento com uma pulseirinha. É uma pulseira hemostática, sem nenhuma cicatriz, sem ponto. A gente logo eleva o leito da cama, a paciente fica sentadinha. No caso da próstata, ele pode ficar sentado numa cadeira. E no caso da próstata, em 2 horas é para ir para casa mesmo com a pulseirinha. Pode, digamos, eu já tive paciente que saiu para a família para tomar vinho à noite com a família. Então, eu falo assim, é claro que a gente não está aqui para dizer que é uma mágica, claro, mas a gente está para abrir a cabeça das pessoas, né? Transformar coisas que são sombrias em luz. Talvez essa seja uma grande oferta. É legal você falar isso de né? recuperação e também da gente pontuar que eu vou fazer que é mais simples, o procedimento é mais simples. É mais simples para o paciente. Agora, precisa do profissional habilitado, também tem risco, né? Precisa escolher direito quem é o seu médico que vai fazer isso, porque estudou para tornar simples. É aquela história, né? Mas você faz em 5 minutos e aí você vai cobrar isso. Outra pessoa cobra menos, mas demora muito mais, né, para fazer. Então, mais ou menos uma situação que a gente deve pensar no que é simples para a gente, de recuperação, de pós-operatório, mas não é que o procedimento é simples a ponto da gente banalizar, não é isso, né? Você fez um comentário extremamente importante, né? Eu falo que a tecnologia e o treinamento, né, ela sistematiza os procedimentos. E é o que você falou, para quem faz todo dia, ele se torna perfeito. Simples, ele se torna metodologicamente, né, estabelece uma regra de cuidados, de anatomia, de conhecimento, de qualidade de imagem, qualidade do aparelho sofisticado, dos materiais que você está utilizando. Mas é lógico, como você falou, feito por pessoas ineptas, né, quer dizer, ou de forma inadvertida, ou usando um mau recurso, pode se tornar um problema, é lógico. Então a gente aqui tem que ter a responsabilidade, e até citei no começo, vou falar de forma bem pausada, né? A Sociedade Sobrice, ela é a que organiza isso dentro do cenário nacional. Ela é a sociedade que nos une, né, como radiologistas e intervencionistas. Ela está disponível na internet, é sobrice.org, e lá você encontra o seu especialista capacitado, titulado, né, que tem a capacidade técnica de oferecer um bom tratamento, né, de uma forma a minimizar quer dizer, a simplificar, essa é a questão. Perfeito. A Maria ligou para nós lá do Pará. Ela não pegou o começo do programa, doutora, e ela tem problema com mioma. O que seria a embolização? Acho legal a gente retomar, então, nesse segundo bloco. Lembra a gente o que é a embolização, doutora? Maravilha, excelente. Eu esqueci o nome dela. Maria, prazer, Maria. O que a gente pensa? Êmbolo é algo que oclui um vaso, por exemplo. Então, eu utilizo um catéter, eu exemplifiquei que eu gosto muito do acesso radial. Então, eu entro com um pequeno catéter pelo punho, esse catéter navega através de um raio-x, eu fico olhando uma câmera que ela em tempo real, esse catéter ele caminha, ele chega até a artéria que nutre o útero, que é a artéria uterina, que é um ramo da artéria hipogástrica, né? E a gente canaliza o lado direito, o lado esquerdo, usa-se uma pequena quantidade de contraste para eu visualizar esse vaso, que ele é uma imagem, como a gente chama de uma imagem indireta, né? Eu consigo ver o vaso e aí eu sei que aquela é a artéria, por conhecimento da anatomia mesmo.
E através desse pequeno catéter que eu atingi a artéria, né, que eu cheguei até a artéria, esse caminho é indolor, tá? É uma coisa que as pessoas perguntam, dói? Não, é indolor. Dentro do vaso a gente não tem sensibilidade. Então esse trajeto todo é totalmente indolor e a gente utiliza um êmbolo. O que é um êmbolo? Uma pequena partícula, que pode ser colágeno porcino, PVA, quer dizer, são pequenas esferas, a chamada nanotecnologia, né? Onde você usa essa esfera que ela é calibrada, como um grãozinho de areia, e você injeta através de uma pequena seringa para que ela exclua somente a circulação do mioma. Ah, mas o meu útero não sofre com essa perda? Não, o útero continua lá, vivo, funcionante, normal. Esse pequeno fragmento, esse pequeno êmbolo, por isso a embolização, ele vai ter a capacidade de excluir a microcirculação do mioma, ou no caso da próstata, a microcirculação da próstata, fazendo com que esse órgão regrida. Isso também é realizado em tumores do fígado, por exemplo, tumores ósseos, tumores renais, são outras atuações, né? Quer dizer, outras áreas dentro da radiologia intervencionista, mas tudo sempre feito com um pequeno catéter, que a gente caminha ou pelo punho ou pela virilha, através do raio-x, vou até a artéria nutridora daquele órgão que eu quero tratar, e aí eu utilizo, exemplo aqui, partículas, mas em outras situações eu posso usar cola, coils, né, que são molas, aí o universo é amplo, mas a embolização é esse conceito de você tratar algo utilizando algo que vá excluir ou eliminar aquela circulação específica. E no caso de hoje, os miomas, né, que a gente está exemplificando aqui bem oportunamente. Perfeito. Muito legal. Agora, diferença entre mioma e miomatose. Então, em várias vezes você usou o termo miomatose e aí o telespectador perguntou. Perfeito. A gente geralmente fala que mioma é quando eu lido com um só. Tá. Né? Miomatose é quando eu tenho aquela doença difusa, né? E aí eu cito bastante quando a miomatose ele é um prato cheio para embolização. Por quê? É onde não tem muita coisa para se propor. Imagina que a pessoa pode ter até 10, 12 nódulos. E aí, como eu tiro 12 nódulos de um útero? E a embolização, ela é feita dentro da artéria nutridora, que vai alcançar esses 12 nódulos. Por isso é a miomatose, que é uma doença mais difusa, né? E normalmente, se eu tenho, por exemplo, um mioma que está no endométrio, a parte interna, talvez seja mais coerente eu fazer por histeroscopia, que é pelo canal vaginal. Eu colho faço uma raspagemzinha ali, colho a amostra, tiro aquilo, e também é muito bem. Ou, exemplo, eu posso ter um mioma pedunculado totalmente para a cavidade uterina, a cavidade pélvica, aliás, que às vezes eu posso fazer por vídeo. É uma excelente opção, quer dizer, não é um tratamento, apesar de ser um tratamento mais invasivo na cavidade, mas que eu tiro a câmera e fica uma cicatriz no umbigo mínima, quer dizer, também é um procedimento muito seguro. Então, a gente está aqui, na verdade, trazendo essa gama de opções. Ou até, eu citei antes, o ultrassom focado, que é uma tecnologia bem sofisticada para pegar pequenos nódulos que estão localizados no útero e que eu não quero fazer nenhuma dessas opções. Quer dizer, tem Coloca alternativas. sobre a pele? Ele utiliza um campo de imagem e você emite ondas de ultrassom, que é um pouco demorado, em torno de algumas horas, e ele vai fazer a redução do volume uterino sem nenhuma invasão. Não há corte, não há perfuração, não há nada. É como se eu usasse o efeito ultrassônico, né, essa vibração que o ultrassom causa para fazer a redução do volume daquele nódulo. É muito interessante, muito interessante. Legal. Vamos atender a telespectadora. A Kátia está na linha, fala conosco de Guarulhos, em São Paulo. Oi, Kátia, tudo bem? Boa tarde. Alô, Kátia? Será que nós temos contato com a nossa telespectadora? Oi, Alô? Kátia, tudo bem? Oi, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, seja bem-vinda, fica à vontade, pode fazer sua pergunta. Oi, boa tarde, doutor. Eu tenho menopausa precoce desde os 29 anos, eu tenho 42 anos. E no meu último Papa Nicolau e na ultrassom, apareceu um mioma que ele é no músculo, entre o músculo do útero. Aí eu queria saber se tem como fazer esse procedimento para diminuir ou então retirar o útero, que eu já não quero mais ter filho, né?
Obrigada, Kátia, pela sua ligação, pela pergunta. Doutor, como é que a gente ajuda a nossa telespectadora? Perfeita a observação dela, da Kátia, um prazer, Kátia. Ela citou uma situação interessante, ela tem um nódulo intramural, né, que ela falou que é dentro do músculo do útero. É como eu disse, se ela não tem sintoma algum, isso pode ser só monitorado, não há necessidade de nenhuma intervenção. Isso é vigiado, por isso a questão dos exames, do ultrassom, né? E ele pode ser monitorado daqui para frente. Se ela tem uma tendência, ou já sofreu uma menopausa precoce, é possível que ele não cresça mais. E ela pode simplesmente acompanhar. Então, não necessariamente ela precisa submeter nenhum procedimento, mesmo que ela não venha ter filhos, porque é como a gente citou, se a vida fluir bem, a gente tem exames que são sofisticados, ultrassom, ressonância, que dão com alta acurácia a capacidade de dizer que aquilo é uma doença benigna. Não é só acompanhamento, né? Fazendo o Papa Nicolau, como ela disse, que é a coleta de dentro lá para ver o endométrio direitinho, o exame preventivo bem feito, ela está bem assegurada, não há nenhuma necessidade de intervenção. A gente tem vários perfis de pessoas, né? As que se incomodam muito se você tem uma questão e que se sentem angustiadas e aflitas de fazerem esse acompanhamento, e outras que preferem acompanhar a todo custo, até quando tem uma indicação para fazer a cirurgia, elas querem evitar, ou qualquer procedimento mesmo minimamente invasivo. Essa conversa com o especialista, né? Olha, não precisa fazer nada agora. Vamos acompanhar, vamos ver. Isso é muito interessante, né? E uma coisa que o pessoal sempre pergunta é se pode se tornar câncer. O trabalho que você faz, Denise, é muito louvável, porque assim, você está dando a oportunidade ou está trazendo para a população a capacidade de informação, né? Uma das funções do médico é o acolhimento. Então, o que mais a paciente precisa é de palavra, ela não precisa de procedimento nenhum, né? Ou digamos, talvez isso seja, até eu estava vendo uma entrevista interessantíssima sobre pandemia e tratamentos, é muito controverso, mas muitas vezes o que o paciente quer é acolhimento, ele quer ter alguém que ele possa recorrer nas suas dúvidas, que é o que ela está citando, quer dizer, o que eu tenho é maligno, eu vou sofrer de algo no futuro, estou sendo negligente por não estar fazendo nada, e esse especialista, ele acolhe a paciente, né? Ele traz uma tranquilidade de comunicação, onde ele vai monitorar essa pessoa da vida futura, né? Então, acho que o teu trabalho, a oportunidade da informação, é aproximar essa ideia e deixá-la consciente que ela pode ir ao médico por acolhimento, não necessariamente que ela precisa ser submetida a procedimento invasivo ou que seja cirúrgico, né? É bem oportuno, bastante importante a gente trazer essa informação. Legal. A Deusa de Queimados, Rio de Janeiro, Deusa sempre participa aqui do Consulta. Obrigada, viu, pela sua participação sempre. Ela tem 60 anos e fortes dores no pé da barriga. Também tem muita infecção urinária. Pode ter relação com o mioma? Perfeito, Deusa. A pergunta dela é bastante interessante. Dor pélvica é um capítulo à parte, né? Quando a gente fala em dor pélvica na mulher, é muito amplo. Se ela foi uma paciente que teve várias gestações, ela pode ter o que a gente chama da bexiga caída às vezes, né? Que é uma doença do períneo. Se ela tem infecções urinárias de repetição, que pode estar relacionado, por exemplo, ao início do climatério ou até a menopausa instalada, que é uma alteração do pH vaginal, onde você fica mais suscetível a infecções, pode levar a dor. Quer dizer, existe até uma outra condição que a gente não trouxe aqui hoje, mas é uma área do radiologista, as varizes pélvicas, né? Varizes não acontece só na perna, não, mas pode acontecer em volta do útero. Também é uma causa de dor pélvica, né? E o que seriam essas varizes? São veias dilatadas em volta do útero, muitas vezes relacionado a questões genéticas ou multiparidade, vários filhos, e que ela causa esses sintomas como uma sensação de peso no fim do dia, tem uma sensação às vezes de irritabilidade ou urgência miccional, parece que eu vou ao banheiro e não faço xixi, então que também é abordado pelo radiologista intervencionista através lá dos tratamentos de embolização, né? Que amanhã tem um caso para fazer, ó. Como é que diagnostica essas varizes, já que você Tudo disse? ultrassom. O ultrassom é o primeiro caminho. Hoje, a tecnologia, as imagens, a qualidade do ultrassom, ela consegue clarear de uma forma, por isso que a gente até brincou, né? Questione mais seu radiologista, seu ultrassonografista, né? Para
te trazer ali uma bagagem, um conhecimento, até te explicar na tela o que eu estou vendo. É uma varizes pélvica, tem um cisto, tem um mioma, tem uma adenomiose, quer dizer, aí o assunto é amplo, né? E ela pode participar ou fazer uma interação com o médico para que ele possa acolher e aí sim ele guiar, olha, varizes pélvicas, vá com radiologista intervencionista, embolização, aí há diversas técnicas e tratamentos a cada caso, né? Ou muitas vezes o acolhimento, como a gente falou, né? Acho que talvez isso é muito importante, né? Você pode ter mais de um problema cursando junto, né? Então, as varizes pélvicas mais o mioma. Exatamente. Já aconteceu comigo alguns pacientes que eu falo que é o trinômio, né? Você faz a embolização do mioma, depois você trata as varizes da perna e aí você descobre que da perna tinha ligação com as varizes pélvicas, que às vezes tem relação também. Então, você acaba sendo também o médico da paciente, né? Porque em algumas oportunidades ela acaba retornando e fazendo o tratamento dessas outras patologias que estão ligadas, né? É um corpo em evolução, né? Então, acho que é isso que é importante, né? E legal esse pensamento. Então, de você poder fazer o seu acompanhamento com o seu médico, seu ginecologista, e aí quando você precisa fazer essas intervenções, e muita gente prefere fazer as minimamente invasivas, você lançar a mão da consulta com o seu radiologista intervencionista, né? Perfeito, perfeito. Também, claro que geralmente a gente vai por indicação, mas você que está em casa, que está assistindo ao programa, você não necessariamente precisa desse encaminhamento. Se você entrar, então, o doutor falou da Sobrice, né? Da Sobrice. Sobrice.org. Você consegue encontrar um radiologista que atenda aí na sua cidade e buscar a sua consulta com ele também, se você se identificou, gostou, às vezes já teve um tratamento sugerido, mas não foi atrás. Hoje até com a questão, no momento que a gente está vivendo da pandemia, a consulta online... Funciona bem para a sua especialidade? Funciona muito bem. É como a gente fala como segunda opinião, né? Você trazer, às vezes, informações. Esse é o momento que isso é permitido, inclusive pelo CRM, a consulta remota, né? Isso é prático porque você consegue com imagens dar essa orientação, às vezes aconselhar, é bastante funcional. Ver como é que você consegue ajudar aquela paciente, né? Tanto mulheres quanto homens. A gente sabe que os homens têm um pouquinho mais de resistência de buscar o médico e às vezes já tem um exame alterado, precisa buscar ali uma solução para a questão da próstata e a medicina, então, à distância, né, teleconsulta. Eu estou acreditando que a gente não vai ter esse retrocesso depois da pandemia. Eu acredito muito que a gente vai poder continuar a fazer as teleconsultas. Eu acho que é um ganho. Nada substitui o presencial, né, o físico. Eu entendo isso, até mesmo os exames clínicos que vocês precisam fazer, né? E a gente é avaliado por inteiro numa consulta médica, desde o momento que a gente está na sala de espera, ali aguardando a nossa vez. Eu tenho certeza disso. Mas para essa segunda opinião, para mostrar um exame, para identificar se esse é o médico que você quer fazer o seu tratamento, né? Também tem isso, né? Tem, sem dúvida. Até é um caminho que tem crescido muito. E é até interessante, você citou uma coisa, o homem procura mais a teleconsulta do que a mulher, é interessante. Com certeza. Eu acho que a questão que a gente tem colocado, né, essa oportunidade de tratamentos alternativos, eu tenho recebido de uma forma bastante interessante muitos pacientes de diversas regiões do país, até de fora do país eu já recebi, muitas vezes trazendo questionamentos. O meu caso, cabe esse tratamento? Quer dizer, o senhor acha que esse tratamento é possível na minha situação? Né? Quer dizer, a gente sempre tenta ser bastante, eu falo que assim, é o sentido da empatia, né? Você se colocar no lugar da pessoa, daquele que te procura, como uma forma de confortá-lo de uma opção de tratamento. Quer dizer, ele não necessariamente precisa estar restrito a só a medicina que ele vive, na cidade que ele mora. Não. Ele pode recorrer a outros centros, a outros especialistas. A teleconsulta, eu acho que é um grande caminho para isso. Um especialista que você jamais conseguiria consultar, porque é muito distante da sua casa, que não teria como, a logística é muito difícil. Você consegue fazer a teleconsulta, né? Exatamente. Isso ajuda demais. Doutora, eu vou me preparar para dar um recado. Enquanto eu chego até lá,
São procedimentos eletivos, então isso que a gente está falando hoje aqui da embolização de mioma uterino é considerado eletivo? Agora a gente vive uma fase já diferente agora da pandemia, né? Eu acredito que as cirurgias eletivas estejam acontecendo, mas nós passamos por algumas restrições. É sempre bom saber, é bom escolher, se puder, escolher o hospital em que vai fazer. Comenta um pouquinho dessa situação do momento que a gente vive. Perfeito. A maioria dos casos da embolização, sim, são cirurgias eletivas, salvo aqueles casos onde a paciente, há pouco tempo eu tratei uma paciente que estava bem anêmica, né? Quer dizer, ela tinha perdido tanto pelo fluxo menstrual que a gente teve que fazer de forma emergencial mesmo para conter o sangramento, né? A questão das cirurgias eletivas, são vários fatores que influenciam, desde a exposição do paciente até restrição de remédios, onde se pode fazer, né? E existem alguns centros também que têm a oportunidade de tratamento do chamado Day Hospital, né? Que é um centro onde você está adaptado a uma internação, não dentro do hospital, digamos assim, ou um procedimento feito de fora do circuito dentro daquela sistemática do hospital, né? E a radiologia intervencionista é um caminho, às vezes, para esse tipo de intervenção onde você faz o procedimento e tem uma alta mais precoce, tem uma opção de não internação, digamos assim, né? Essa ideia do day clinic. Então, pode ser uma opção ou até uma oportunidade de negócios nesse momento de pandemia. Vamos para o intervalo? No próximo bloco a gente continua esse bate-papo sobre a embolização de mioma uterino. Até já! Nós estamos de volta. Hoje o Consulta ao Doutor fala sobre a embolização de mioma uterino. Quem tira as nossas dúvidas é o Dr. William Fonseca, ele é médico, radiologista intervencionista. Aproveita a oportunidade, ligue para cá, faça a sua pergunta no 0 Operadora 11 3337 5886, também pelas nossas redes sociais que aparecem na sua tela durante todo o tempo do programa. Você participa, entre em contato conosco. Doutor, deixei algumas perguntinhas então lá do meu recadinho. Você explicou, então, da coisa do eletivo, de ser eletivo, né? Que até para o momento é interessante porque você não interna, passa um período ali só no hospital e vai para casa. Nem em hospital, às vezes, ou é sempre hospital? Existem hoje alguns serviços adaptados como que a gente chama de day clinic, né? Tá. Que é uma internação fora do ambiente hospitalar, ou existe uma tendência a essa nova adaptação para minimizar esse aspecto da questão sanitária, do isolamento, quer dizer, não resolve todos os problemas, mas ajuda muito, né? Perfeito. A gente tem hoje todo um cuidado, então médicos vacinados, equipe vacinada, enfim, a pessoa tem que estar bem para fazer um procedimento como esse, né? Então, há toda essa conversa, se ela não estiver bem, não faz naquele dia, enfim, toda essa preocupação que sempre existiu e daqui para frente eu acho que as coisas vão sempre ter um nível de exigência maior nessa questão, né? E quando a pessoa não pode operar? Então, ela foi e aqui eu vou trazer tanto das questões femininas quanto masculinas, porque eu acho que vale para os dois, né? A mulher que foi ao ginecologista e tem várias complicações e não está indicado, às vezes é super obesa, tem outras comorbidades e o médico não recomenda, ou ele diz assim, olha, eu até te opero, mas aí você vai ter que perder tantos quilos e dificulta de alguma forma a mulher, enfim, a fazer o procedimento. Com o homem a mesma coisa, muita comorbidade, remédios que são utilizados que às vezes podem não fazer, né, não interagem bem aí com o procedimento. Pode ser uma opção? Você citou um detalhe extremamente prático, né? Eu falo que assim, o médico ele vive da sua experiência, né? Eu tive uma oportunidade de tratar uma pessoa muito amiga, muito conhecida, assim, nos tornamos amigos depois, né? Ela entrou no hospital pela manhã com um quadro de coma, porque ela usava um contraceptivo oral e ela fez uma trombose de um seio venoso cerebral, né? Complicação rara, eu falo que é uma situação muito complexa, mas rara, e
E nesse momento existia uma dúvida do diagnóstico, eu fui solicitado para fazer um exame angiográfico cerebral. Era uma situação de emergência. Feito o exame, identificou-se a oclusão da citada veia e naquela circunstância, uma das formas de tratamento era o uso de um anticoagulante. Pronto. Só que aí o questionamento foi, por que ela usava contraceptivo oral? Porque ela tinha um mioma. Aí eu até conversei com o neurologista do dia, à noite vão me chamar porque ela vai sangrar do mioma. Não só foi pensado como aconteceu, né? Então, no final do dia, após o início do anticoagulante, para afinar o sangue, vamos falar assim, ela aumentou o fluxo menstrual de forma que ela começou a sangrar assim de forma volumosa. E aí eu fui novamente chamado pela mesma circunstância, né? Quer dizer, você já sabia, agora, já estava esperando. Para embolizar o mioma que estava sangrando e aí se resolveu. Então, você citou um exemplo muito prático e isso tem acontecido em outras realidades. Exemplo, eu tenho um paciente que fez um cateterismo há 3 meses, colocou um stent no coração, está tomando os antiagregantes que afinam o sangue, e tem uma próstata que ocluiu lá, está precisando usar uma sonda. Eu posso ir muito bem com catéter, sem interromper o uso do anticoagulante, tratar a próstata através da embolização e ele continuar, aliás, com o seu tratamento oral, né, e resolver o problema da obstrução urinária. Então, um outro exemplo prático, como você falou, a questão da obesidade, né? Existem pacientes que são de abdômen hostil, digamos assim, né? Ou por obesidade, ou por cirurgias prévias, em que entrar naquela barriga pode ser uma tempestade, pode ser uma coisa muito complexa. E como eu citei, você fazer uma punção pelo punho, onde você foge completamente dessa situação e resolve um problema que, com a experiência que a gente foi adquirindo, no caso do mioma, que em 35, 40 minutos você consegue fazer uma embolização com segurança, com qualidade, eu acho que é uma ferramenta interessante. A gente tem que pensar, a gente tem que ampliar o nosso espectro de raciocínio e utilizar essa ferramenta como uma arma dentro da medicina, sem dúvida nenhuma. Com certeza. Tem contraindicação à embolização? Eu falo que no caso do mioma, a maior contraindicação é a ausência de sintomas, tá? Então, porque achou vai embolizar? Não. Tem que ter sintomas para justificar, quer dizer, em medicina sempre o racional justifica-se fazer algo invasivo, é a primeira condição, né? Segundo, eventualmente, ela tendo é uma pergunta frequente, eu tenho uma alergia ao uso de contraste, existem remédios que dessensibilizam, então você pode usar corticoides, antialérgicos, que não contraindicariam o procedimento em si. A presença de infecção, que deve ser tratado previamente, então se ela tiver um corrimento, uma infecção urinária, ela deve ser tratada antes de ser embolizada e, lógico, nunca pode estar grávida, né? Isso é uma coisa que a gente sempre fala, pede o exame prévio, assim, pede uma beta-HCG antes da gestação, do procedimento, aliás, para afastar que ela esteja grávida, porque é uma contraindicação absoluta para o procedimento. Então, a questão do contraste, que sempre é importante falar que não posso tomar contraste, dá para driblar. Dá para driblar, é facilmente driblado, não é uma contraindicação. Aliás, eu faço isso há 20 anos, né? E a gente nunca vivenciou uma circunstância que fugiu do controle, sempre o que a gente usa. Corticoide antes para desensibilizar, antihistamínico, medicações intraoperatórias que vão diminuir exponencialmente esse risco próximo de zero, o que traz uma segurança muito grande para o procedimento, tá? Isso é bem rotineiro, é prático, é usual, né? Então isso não é uma restrição ao procedimento, tá? Vou me preparar para dar um recado enquanto eu chego até lá. Existe risco de reaparecer? Então, você tratou um mioma, pode ser que ele volte? Explica um pouquinho para a gente enquanto eu chego até lá. Perfeito, uma pergunta bem interessante, porque assim, lembra que o útero, ele não para de crescer, o mioma em si, né, ele não para de crescer. Normalmente, se você faz a embolização entre 34 e 36 anos, após os 40, 45 anos, você entra no chamado climatério. Então, existe um ciclo do hormônio que começa a regredir.
Então, praticamente, se você fez nessa idade, a chance de recidiva, né, de voltar ao mioma, é mínima, porque naturalmente existe um ciclo reprodutivo da mulher e o fim também dessa vida hormonal, onde o mioma vai regredir. Agora, se eu fiz numa fase muito precoce, 23, 22 anos, ele pode sim retornar durante a vida reprodutiva, né? E a opção que a gente deixa, você pode refazer essa embolização. O caminho, ele ainda existe. Então, já tive a oportunidade de fazer a reabordagem, né, novas embolizações, com resultados excelentes também. Então, não é porque a primeira vez não deu certo que a segunda não dará, pelo contrário. É uma oportunidade de você ir lá, refazer e atingir o objetivo do qual você vinha buscando. Doutor, esse material, então, que é embolizado, ele é retirado, ele passa por algum tipo de biópsia, por exemplo? Perfeito, Denise. Quando a gente faz somente a embolização, no caso do mioma, não há nenhuma coleta de material, né? Você deixa aquelas partículas, que são os êmbolos, e o procedimento finaliza ali. Em outras circunstâncias, em outros procedimentos dentro da radiologia, é possível se utilizar a imagem para fazer biópsia, mas são procedimentos específicos, como tumores, que são outras circunstâncias dentro da especialidade. Mas no caso da embolização, basicamente você utiliza esse pequeno catéter para ocluir, né, diretamente ali a microcirculação e o procedimento finaliza ali. Você não tem a espécime, você não colhe amostras daquele órgão que foi tratado, né, porque você não abriu a paciente, digamos assim. Perfeito. Você abriu o programa falando alguns termos que eu achei bem interessante, até anotei. Além de embolização, você falou ablação. O que é ablação? Perfeito. Primeiro, agradecer o quanto você me deixa à vontade e a oportunidade de estar aqui. Obrigada, doutor. A ablação é um caminho, né, que a medicina vem recorrendo, né, onde você tem um tumor, exemplo, no fígado. Hoje já tumores, hepatocarcinoma, né, que é um tumor que ocorre no fígado até 3 centímetros, ele pode, através de uma agulha, né, uma agulha específica, guiado por tomografia, você atinge esse nódulo dentro do fígado. Ela pode ser uma agulha, por exemplo, com radiofrequência ou micro-ondas, por exemplo, onde você cria um sistema de desnaturação do tumor, né? Então, existe um efeito ali, digamos assim, onde você vai tratar esse tumor sem abrir a pessoa, sem ter que fazer a incisão, sem ter que ressecar aquele tumor, com a mesma segurança de uma cirurgia. Essa que é a grande questão. Então, a ablação, né, o termo ablação, falando num português bem prático, assim, é uma cauterização através de uma ferramenta, que é essa agulha, esse instrumento, onde você cauteriza aquele tumor, seja ele no pulmão, no fígado, no rim, são tumores realmente específicos, localizados, onde você poupa o órgão, poupa o paciente de uma cirurgia aberta, né? E o procedimento bem indicado, bem sucedido, você consegue alta em um dia. Então, é bem interessante, são procedimentos que vêm, assim, eu digo que é uma inovação, né, dentro do campo médico, e a gente consegue chegar em locais, às vezes, difíceis de acesso. Exemplo, um paciente que a gente fez que tinha um rim único e tinha um tumor dentro de uma localização onde, se ele tivesse feito uma cirurgia, ele perderia o rim. Então, você utiliza do recurso para cauterizar somente aquele tumor e preservar a função renal, né, digamos, o órgão, propiciando com que ele continue a vida, e isso continua sendo acompanhado. Então, o termo ablação seria essa cauterização através dessa ferramenta que, a exemplo aqui, pode ser uma agulha com radiofrequência ou micro-ondas, que seja. Agora, ampliando, então, tirando só do nosso tema aqui do mioma uterino, como é que está sendo difundido, então, esses novos tratamentos, essas oportunidades de se tratar diversas patologias, diversos problemas, entre os médicos mesmo, né? Que a gente está falando aqui de várias especialidades conversando. Perfeito. A Sobrice, ela tem um trabalho muito interessante, pioneiro. A gente, se digitar no YouTube um tema, escrever Sobrice no YouTube, tema Sobrice, webinar,
o público tem acesso, isso está difundido, e é lógico que ele tem um vocabulário médico, né? Mas é um objeto, um caminho de informação para o médico generalista também. Então, frequentemente a gente utiliza até esse tipo de recurso para recomendar a um outro colega uma informação de um tema novo, né? É um trabalho que a Sobrif faz. Atualmente, o atual presidente é o Dr. Joaquim. Primeiro, parabenizá-lo aqui pelo excelente trabalho, um amigo pessoal. E é um trabalho de difundir técnica. Esses eventos eles são feitos remotamente, onde se reúne vários especialistas, às vezes nem sempre radiologistas, muitas vezes de outras especialidades, e o intuito ali é difundir técnicas dentro da especialidade sobre diversos temas médicos, né, de assuntos bem que vão de neuro a lesões tumorais, é bem amplo, sobre assuntos que estão de domínio público, né? Eles estão na internet, especificamente aí no YouTube, é um canal que você digita lá, webinar Sobrice, e o tema que você quiser, com certeza vai estar lá como uma oportunidade de informação, tá? É uma janela de oportunidades, muitas vezes, é claro que numa linguagem ainda médica, né? Mas no próprio site da Sobrice existe um conteúdo informativo também para o público leigo, tá? Existe uma informação básica, sucinta, sobre diversos temas que o especialista pode trabalhar, né, pode realizar. E eu fico muito satisfeita de poder conduzir um programa onde a gente consegue traduzir, né? Sim. E é muito mais difícil falar fácil, né, para que as pessoas possam entender. Então, esse esforço que os profissionais, quando vêm aqui, fazem para conseguir, né, atingir ali a população, conseguir fazer com que a informação chegue clara, limpa, né, para que as pessoas tenham oportunidade. Hoje a gente tem um acesso à informação que é muito amplo, né? Quando o nosso especialista e quando o médico que a gente procura não nos dá todo esse leque, eles não nos abrem isso ali na consulta, a gente fica chateado, né? Porque a gente sabe que tem. E por que essa informação não foi passada, né? Então, poder ter esse bate-papo aqui, levar essa informação é muito, muito bacana, muito gratificante. É um trabalho, assim, que a gente faz todos os dias com o coração alegre, de poder contar com profissionais de excelência que vêm aqui nos ensinar. E é isso mesmo que vocês fazem todo dia. Muito legal, viu, doutor? Muito obrigada por ter vindo aqui. Vocês. Tem tanta coisa para a gente falar ainda sobre a radiologia intervencionista. Você já está convidado a voltar. Doutor, volte. A gente pode fazer um programa, então, só falando para o público masculino. A gente pode tratar da próstata e já convidar quem está em casa. Doutor, então, vai voltar e a gente vai falar com vocês sobre esse assunto. Prazer imenso. Obrigada, viu, doutor? Eu vou passar os seus contatos. O Instagram do doutor é @Dr. William Fonseca. Dr. William Fonseca, atentem-se para 2 L's e M no final. No Facebook é a mesma coisa, Dr. William Fonseca. O site é drwilliamfonseca.com.br. No YouTube também o nome do doutor, William Fonseca. Você encontra o canal dele e o telefone é 0 operadora 12 996020255, igualzinho aparece na sua tela. Isso, lembrando que esse é um WhatsApp. É o WhatsApp, tá? Para mandar mensagem. Mensagem, perfeito. Obrigada, viu, doutor? Te agradeço muito, Denise. Foi um imenso prazer estar aqui. Obrigada. Você é muito carinhosa e a oportunidade da gente poder difundir e falar sobre temas interessantes. Bom fim de tarde, volte outras vezes, aprendi bastante, vou levar. Eu falo que eu levo na minha bagagem de conhecimento aqui para as próximas entrevistas e para a vida também. Obrigada, viu? Obrigado. Obrigada a você que escolhe nos assistir. Obrigada pela companhia, pela confiança. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau.